Ó, pessoal, vamos então para um segundo bloco aqui. A gente estava vendo o Poder Legislativo Federal, que se constitui pelo Congresso Nacional, está lá no artigo 44. E o Poder Legislativo do Congresso Nacional ele se divide em duas casas. Você anotou no 44 que trata do bicameralismo federativo. O Congresso Nacional, então, é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. A prova vai trocar os institutos, as características do instituto. É isso que a prova sempre cobra. E tá aqui, tá no quadro o que a prova vai tentar te pegar. Olha só. Câmara dos Deputados, representantes do povo. Senado Federal, representantes do Estado. Já que são representantes do Estado, é só fazer as contas. Nós temos 27 estados e o DF, então nós temos 81 senadores. Beleza, e a Câmara dos Deputados? Quantos deputados? Depende. A lei complementar que vai falar, e é proporcional à população. Só que aí a Constituição Federal fala, lei complementar, só que olha só, independente do número de população, nenhum Estado e o DF pode ter menos de 8 ou mais de 70 deputados federais. Beleza, mandato dos deputados federais, 4 anos, que é igual a uma legislatura. Mandato dos senadores, 8 anos, que é igual a 2 legislaturas. Como que se vota em deputado federal? Sistema proporcional, vale o voto no partido político. Como que se escolhe senador? Vale o próprio candidato, eu voto no candidato, o sistema é majoritário. Senado Federal, sistema majoritário, sistema da Câmara dos Deputados, sistema proporcional. O Senado Federal, então, terá 2 suplentes. O senador, com o registro da candidatura, ele já coloca 2 suplentes. Se for eleito, já vai com 2 suplentes. Deputado federal, não tem suplente. Território federal, se tiver território federal, 4 deputados federais. Se tiver território federal, nenhum senador, beleza? É essa a diferença básica, é isso que vai cair na sua prova, nós vamos fazer algumas questões e vocês vão ver que é assim que cai, beleza? Então eu só vou passar aqui, peraí, eu acho que já tem, ó, artigo 45, ó. A Câmara dos Deputados compõe de representantes do povo eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, em cada território e no DF. O número de deputados vai ser estabelecido por lei complementar proporcional à população, de forma que nenhuma das unidades tenha menos de 8 ou mais de 70 deputados. Cada território elege 4 deputados federais. Senado Federal. Senado Federal compõe de representantes do Estado do DF, sistema eleitoral majoritário. Cada Estado e o DF elegerão 3 senadores com mandato de 8 anos. E a representação de cada Estado do DF vai ser renovada em 1/3 e 2/3. Ou seja, a cada 4 anos. Cada senador será eleito com 2 suplentes. Vamos às questões então, vamos ver se dá para resolver ou não com aquilo que a gente falou. Todas as questões da FCC, tá, galera? E eu tentei pegar todas atualizadas. Vamos lá, então. Ó. Considerando os dispositivos constitucionais a respeito do Poder Legislativo, o Senado Federal compõe-se de representantes dos estados, do DF e dos territórios. Errado. Território não. Compõe-se de representantes dos estados do DF. Olha aqui, ó, representante do estado e do DF. Território não tem representação quanto aos senadores. Então tá errado a palavra território aqui. B. Cada unidade da federação com representação no Senado elegerá 3 senadores com mandato de 8 anos. Beleza. Dito de outra forma, cada estado e o Distrito Federal, não entra território aqui nos senadores, com representação elegerá 3 senadores com mandato de 8 anos. Letra B é o gabarito. Muito fácil. É só ver essa tabelinha, faz essa tabelinha em casa, que fica muito mais fácil de ler a legislação depois. C. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, até aí tudo bem. Eleitos pelo sistema majoritário, trocando os institutos mais uma vez, eleitos pelo sistema proporcional, em cada estado, em cada território e no DF. Então trocou proporcional por majoritário aqui, o que a questão está errada. D. O número de representantes de cada unidade da federação na Câmara dos Deputados será estabelecido de forma paritária, errado. Forma paritária é o Senado Federal, que nós temos 3, independente do número da população. Aqui, na Câmara dos Deputados, eles serão eleitos de forma proporcional. Então, risca paritário e bota proporcional aí no seu PowerPoint. Por meio de lei complementar, realmente a lei complementar, no ano anterior às eleições, a fim de garantir o equilíbrio da federação. Errado, forma paritária, é forma proporcional e não paritária. Paritária é o Senado Federal. Cada senador será eleito com 2 suplentes. Muito fácil, galera, só trocando os institutos, beleza? Não tem como errar essa questão. Vamos embora.
Gabarito, então, letra B aqui, ó. Fechou, vamos lá. 2. À luz do que dispõe a Constituição Federal acerca da composição do Poder Legislativo Federal. A. O Senado Federal compõe-se de representantes do Estado e do DF, certo até aí. Eleito segundo o sistema proporcional, errado. Mais uma vez, trocou majoritário por proporcional. O sistema dos senadores é o sistema majoritário. Eu voto no senador, com 2 suplentes. Cada estado e o DF elegerão 2 senadores, errado, 3 senadores, com um mandato de 8 anos, aí sim, mas trocou, 3 senadores e não 2 senadores. C, cada senador será eleito com 3 suplentes, 2 suplentes, tá errado. D, a Câmara dos Deputados compõe de representantes do povo, certo até aí. Eleitos pelo sistema proporcional, certo até aí, em cada estado, em cada território e no DF, certo. Se tiver território, 4 deputados por território, tá certo, então é a letra D. Cada território poderá eleger até 8 deputados, 4 deputados por território, tá errado. Questão, então, 2, gabarito letra D, tranquila. Fechou. Do artigo 44, 45, é só estabelecer essa diferença entre as casas legislativas, Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Agora, só me permitem apagar o quadro aqui, que nós vamos passar então as competências da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Então, pessoal, passado então o organograma, o funcionamento das casas, a gente vai para as competências, que cai muito. Isso aqui cai muito nas questões. Qual que é a competência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal? Qual que é a competência do Congresso? Então, olha só. No artigo 40, vamos aqui, no artigo 49, 48 e 49, nós temos a competência do Congresso Nacional. No artigo 49, tem lá, é competência exclusiva do Congresso Nacional. No artigo 49, então, você já vai no caput dele mesmo ali, no artigo 49 você vai marcar competência exclusiva, a palavra exclusiva, e você vai botar do lado assim, decreto legislativo. Então, quando o Congresso Nacional, unido pelas 2 casas, Câmara dos Deputados e Senado Federal, se manifesta, ele vai se manifestar por decreto legislativo e sublinha competência exclusiva. Por sua vez, lá no artigo 51 e 52, o 51 fala da competência da Câmara. O 52 fala da competência do Senado. No 51, você vai botar assim, ó, vai riscar competência privativa e vai escrever assim, ó, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal se manifestam por resolução. Então, 51 e 52, competência da Câmara e do Senado Federal. A competência dessas casas é privativa e se instrumentaliza através de resolução. Competência privativa da Câmara, competência privativa do Senado, através de resolução. Ao contrário da competência exclusiva do Congresso Nacional, no artigo 49, por intermédio de decreto legislativo. Fechou? Olha só, é um assunto aqui complicado, porque é um decoreba, é um monte de competência, só que eu vou trazer um macetinho para vocês, o famoso bizu. Nas carreiras policiais a gente fala bizu, agora nos tribunais aqui é mais modernão, a gente já fala, vou te passar um macete, olha só. Você só precisa gravar, confia em mim aqui, confia em mim que esse macete, o bizu para as carreiras policiais, dá certo. Olha só, você vai gravar esse aqui, ó. Ah, professor, mas é ridículo, mas dá certo. Você vai gravar o TA, Câmara dos Deputados. Grava essas 2 letras, TA. São as 2 competências que você precisa gravar e que vão se distinguir de todas as outras. Então, o que você está me falando, professor? Que eu só preciso gravar 2 competências da Câmara dos Deputados para poder diferenciar das outras casas legislativas, do Senado Federal e das 2 juntas, do Congresso Nacional. Quais são essas competências? Olha só. TA, olha só. Isso aqui, peraí, está no artigo 52 da Constituição Federal. Então vamos lá, TA. Olha só. Proceder a
Olha só, TA, o T do TA, do deputados, o TA se refere à tomada de contas. Como assim, professor? A cada sessão legislativa, ou seja, 2 de fevereiro, o presidente da República ele é obrigado a prestar contas ao Congresso Nacional. Ele vai ter que falar o que ele gastou no ano anterior. Então, ó, tá aqui minhas contas e quem vai julgar essas contas? O Congresso Nacional. Beleza. Só que pode acontecer que em 60 dias, que é o prazo que o presidente da República tenha para entregar essas contas para o Congresso Nacional, pode ser que ele fique omisso, pode ser que ele não entregue essas contas. E aí vai caber, então, à Câmara dos Deputados proceder à tomada de contas do presidente da República se não prestadas ao Congresso Nacional no prazo de 60 dias. Cuidado só com o prazo sempre cai. Então, não entendi muito bem, professor, vou explicar de novo. Então, a cada sessão legislativa, 2 de fevereiro, o presidente da República ele tem que entregar as contas dele. A quem? Ao Congresso Nacional, as 2 casas juntas, que é o Congresso Nacional. E aí o Congresso Nacional ele vai julgar essas contas. O prazo que o presidente da República tem de mandar essas contas é de 60 dias. Só que aí o que acontece se o presidente da República, ultrapassado esse prazo de 60 dias, não entregar as contas ao Congresso? Aí cabe à Câmara dos Deputados e competência privativa a proceder à tomada de contas do presidente da República, se não prestadas ao Congresso Nacional, no prazo de 60 dias, beleza? Então o presidente tem 60 dias para entregar as contas ao Congresso, não entregou, entra a Câmara dos Deputados, uma das casas. O presidente da República, cadê a conta? Me dá aí que eu preciso analisar essas contas através do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União vai emitir um parecer, vai mandar para o Congresso, que o Congresso então vai julgar. Então, quem vai julgar as contas do presidente? O Congresso Nacional vai julgar. Cuidado com isso. Quem que vai tomar as contas, se não prestadas em 60 dias? A Câmara dos Deputados. Então, já faz uma ressalva. Uma ressalva aqui, ó, que eu não tenho espaço. A Câmara dos Deputados não julga as contas do presidente da República. Quem julga essas contas é o Congresso Nacional. Isso está no artigo 49, inciso 9 da Constituição Federal. Cabe ao Congresso Nacional, por decreto legislativo, julgar as contas do presidente da República. A Câmara dos Deputados só vai proceder à tomada de contas do presidente se ele não apresentá-lo no prazo de 60 dias. Beleza. O nosso T, então, do deputados federais. Que mais? Vamos mais. O outro é esse aqui, ó. O A. Autorizar. Tá aqui, ó. O A. Autorizar o processo do presidente da República e vice-presidente por esse quórum é que cai muito, vocês precisam gravar, por 2/3 dos seus membros. Então, olha só. Cabe à Câmara dos Deputados, representantes do povo, lá que a gente já viu todas as diferenças, autorizar, olha o A, olha o nosso TA aqui, autorizar o processo do presidente da República e do vice-presidente por 2/3 dos seus membros. Então, vocês vão anotar aqui, ó, bota um parênteses aqui, vocês vão anotar. Essa autorização do processo contra o presidente e o vice-presidente da República, ela se refere tanto a crimes de responsabilidade quanto crimes comuns. Essa autorização do processo pela Câmara dos Deputados se refere tanto aos crimes de responsabilidade quanto aos crimes comuns. A gente vai ver a diferença quando a gente falar do presidente da República no Poder Executivo, de crime de responsabilidade, de crime comum. Só anota essa diferença, que a Câmara dos Deputados vai autorizar tanto em crimes de responsabilidade quanto em crimes comuns. Qual que é o quórum? 2/3. Eles trocam aqui.
Aqui que eles vão trocar, vocês precisam gravar esse quórum de maioria qualificada, 2/3 dos seus membros. Você precisa gravar só isso. Se você grava isso, todas as outras competências pertencem ao Senado Federal. Porque eles só vão cobrar essa diferença entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Raramente eles vão cobrar a competência exclusiva do Congresso Nacional do artigo 49 da Constituição. Mas, professor, eu estou olhando aqui, você mandou eu olhar o vade-mecum, né? Eu estou com o meu vade-mecum aqui, eu estou olhando que o artigo 51 da Constituição Federal, que trata das competências, ele tem outras 3 competências aqui, ó, realmente. Tem lá, ó, inciso 3º, elaborar seu regimento interno. 4º, que é a organização administrativa, dispor sobre organização, funcionamento, polícia, criação, transformação e extinção de cargos. 5º, eleger membros dos conselhos da República. Só que olha só, esses incisos 3º, 4º e 5º são os mesmos, são idênticos às competências do Senado Federal. Como assim, professor? Não entendi. O Senado Federal tem as mesmas competências, então eles não cobram isso. Então, olha só, anota aí, artigo 51, inciso 3º, é idêntico ao artigo 52, inciso 12, do Senado Federal. Olha a competência do Senado Federal lá no 12, elaborar seu regimento interno. Olha a competência do Senado Federal no 13, dispor sobre organização, funcionamento, polícia. É a mesma coisa. Artigo 52, inciso 14, eleger membros do Conselho da República. Então, essas competências aqui, ó, vamos colocar. Elaborar regimento interno. Eu vou colocar genérico assim, ó, dispor sobre sua organização administrativa, que aqui é uma função atípica realizada pelo Poder Legislativo. Qual função atípica? O Poder Administrativo aqui, ó, criar o regime jurídico próprio dos servidores. Beleza? Que mais? Como é que fala aqui? Eleger membros do Conselho da República. Faz aqui, ó, aqui, você vai botar um colchetes. Isso aqui é colchetes? Como é que é o nome disso, hein? Colchetes, né? Nós vamos botar esse colchete, a chave, a chave, colchetes, tanto faz. E aí nós vamos botar aqui, ó, que essas 3 competências, escreve aí que eu não tenho espaço. Essas 3 competências, qual competência, professor? Regime interno, organização administrativa e eleger membros do Conselho da República, previstas no artigo 51, inciso 3, 4 e 5. São idênticas às competências do Senado Federal nos incisos, no artigo 51, inciso 12, 13 e 14 da Constituição. Fechou? Então isso aqui você não precisa gravar, é lógico que você tem que saber e tal, mas eles não cobram essa diferença, porque essa diferença não tem diferença, é a mesma coisa do Senado Federal. Fechou? Então o que a gente vai gravar? Deputados, TADOS, TA, que é tomada de contas do presidente da República, se não prestar em 60 dias, e autorizar o processo do presidente da República, e vocês anotaram, esse processo se refere tanto a crimes de responsabilidade quanto a crimes comuns. Beleza, vamos para mais difícil aqui, o Senado Federal. Mais difícil mais ou menos, porque você já pegou o macete aqui, que é só gravar as 2 da Câmara dos Deputados, todo o resto é do Senado Federal. Olha só então, Senado Federal. Se a Câmara dos Deputados cabe autorizar o processo, ao Senado Federal cabe processar e julgar. Olha só. Processar e julgar. Aqui que vem um macete. Cuidado. Só nos crimes de responsabilidade. Cuidado aqui. Não é crime comum, galera. Crime comum é o Senado Federal. Crime comum é o Supremo Tribunal Federal. Crime de responsabilidade é só o Senado Federal que julga. Processar e julgar só nos crimes de responsabilidade. Vou botar um parênteses aqui. O presidente da República mais o vice e ministros de Estado
e comandantes das Forças Armadas em crimes conexos. Então, processar e julgar só no crime de responsabilidade o presidente da República e o vice-presidente da República e ministros de Estado e comandante do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, se o ministro de Estado e esses comandantes das Forças Armadas praticarem crimes conexos com o presidente ou o vice-presidente da República. Beleza, o que mais? Também, processar e julgar também outras grandes autoridades. Processar e julgar também crimes de responsabilidade aqui, sempre crime de responsabilidade Senado Federal. Quem que são essas grandes autoridades? Ministro do Supremo Tribunal Federal, o PGR. Quem que é o PGR? É o Procurador-Geral da República, o chefe do Ministério Público Federal, lá no artigo 129 da Constituição Federal. Quem mais? O AGU. Quem que é o AGU? O AGU é o Advogado-Geral da União, o chefe da Advocacia da União, prevista lá nas funções essenciais da Justiça. Quem mais aqui? Ministros do STF, PGR, AGU, membros do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, órgão do Poder Judiciário, e do CNJ e CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público. Nós vamos ver que tanto o CNJ quanto o CNMP, eles não têm função jurisdicional. O CNJ pertence, todavia, ao Poder Judiciário, mas não tem função jurisdicional. A gente vai ver qual é a função do CNJ. Mas os membros do CNJ e do CNMP serão julgados também pelo Senado Federal. O que mais? Então, olha só, cabe à Câmara dos Deputados, por 2/3 dos membros, autorizar o processo contra o presidente da República e o vice-presidente da República. E ao Senado Federal julgar essa galera. Julgar também a outras altas autoridades. O que cabe mais ao Senado Federal? Olha só. O Senado Federal, ele vai escolher, ele vai aprovar o processo de escolha de grandes autoridades. Olha só. Vai aprovar o processo. Processo não, vai aprovar a escolha Eu só esqueci de botar que aqui tá no artigo 52 da CF, né, pessoal? No que se refere às competências. Então, o que acontece? O presidente da República ele vai escolher grandes autoridades. Cabe ao presidente da República, então, escolher ministros do Supremo Tribunal Federal, ministro do STJ, o Procurador-Geral da República, o Advogado-Geral da União, o presidente do Banco Central, o chefe de missão diplomática. Beleza. E quem vai ser sabatinado por esses caras? O Senado Federal. Então, cabe ao presidente da República escolher os ministros do Supremo. E ao Senado Federal, através daquilo que a gente chama de sabatina, o Senado, aprovar a escolha do presidente da República. Então, quando cair na sua prova, cabe ao Senado Federal aprovar a escolha de grandes autoridades. Só gravar assim, ó, grandes autoridades, beleza? Porque a escolha é do presidente e o Senado Federal vai aprovar essa escolha através daquilo que a gente chama de sabatina. Fechou? O que mais? Olha só, aqui é um macete também. Aqui vai ser igual palavra-chave. Quando vocês verem essa palavra-chave, a competência do Senado Federal. Aqui vocês pregaram o primeiro macete, que é gravar esses dois. Todos os outros são do Senado Federal ou são repetidos, porque também pertencem ao Senado Federal. Só que olha só, o Senado Federal ele tem diversas competências que é bem complexo a gente explicar aqui o que é isso. Então, se você ver essas palavras aqui, ó, operação de crédito, externo ou interno. Se você vê limite global,
que mais que tem aqui? Peraí. Operações externas. Se você ver essas palavras aqui, se eventualmente eu ver no artigo outras ali, eu vou colocar. Mas se vocês verem essas expressões, operação de crédito externo, operação de crédito interno, limite global, operação externa, a competência do Senado Federal. Galera, eu estou te ensinando a passar na prova, a resolver a questão, não estou te ensinando constitucional aqui. É noção de direito constitucional, então só precisa que vocês saibam que essas expressões se referem às competências do Senado Federal. Beleza? E olha só, o que mais aqui? Tem mais. O Senado Federal tem diversas competências. O que mais aqui? Cabe ao Senado Federal avaliar também, o sistema tributário nacional. Avaliar o sistema tributário nacional. Tem uma outra competência que eu queria falar aqui, mas como não cabe, vai caber ao Senado Federal, que é uma competência diferente aqui, vale a pena mencionar. Sustar, como que a Constituição fala, ó, cabe ao Senado Federal suspender, na verdade, a execução no todo e em parte de lei declarada inconstitucional por decisão do Supremo Tribunal Federal. Onde que está isso, professor? No artigo 52, inciso 10. Marca ali, porque às vezes eles cobram essa competência do Senado Federal e ela é um pouquinho diferente, beleza? Vamos passar aqui para vocês verem como que é fácil resolver as questões estabelecidas esse macete. Então, olha só, num próximo bloco, a gente vai analisar os artigos aqui nos slides e nós vamos ver que é isso aqui, vocês precisam gravar só isso. Beleza, galera? Então, vamos para um terceiro bloco e continue comigo.